Hoje nós estaremos conversando um pouquinho sobre quem está no leme. Mas antes eu gostaria de te pedir que você desse o seu joinha, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Vamos ver agora o que a palavra nos diz para hoje. Está lá em Mateus, capítulo 8, do versículo 23 até o versículo 27, diz assim: Jesus subiu no barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco, e Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e acordaram, dizendo: Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que vocês são assim, tão medrosos? Respondeu Jesus: Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Veja bem. Veja bem, né? Jesus estava no barco juntamente com os discípulos. E Jesus estar junto com os discípulos não impediu que naquele momento eles passassem por aquela tempestade e que os discípulos vissem a morte de perto, né? E que também os discípulos tivessem medo de morrer naquela tempestade. Isso lembra-me uma história que conta que um barco estava também atravessando o mar e de repente aquele barco também foi surpreendido por uma grande tormenta. E naquele momento quem estava dentro do barco começou aquele alvoroço, aquele medo que também pudessem morrer. E eles ficaram aflitos e uns gritavam, outros rezavam, outros ficavam temerosos. E naquela confusão e naquela tempestade, naquela ventania, naquela tormenta, uma menininha acordou e perguntou para sua mãe o que estava acontecendo, por que as pessoas estavam tão aflitas daquele jeito, e sua mãe explicou que estava tendo uma tormenta e estavam enfrentando aquele momento muito difícil. E a menininha então olhou para sua mãe e perguntou: Mamãe, quem é que está no leme? A sua mãe disse que era seu pai, o seu pai estava no leme. Então a menininha naquele momento aquietou-se, seu coraçãozinho se ajeitou novamente, né, na cama e dormiu tranquilamente. Por que ela teve essa atitude? Porque ela conhecia quem estava no leme. E a pessoa que estava no leme, a menininha tinha plena confiança nele, que era seu pai. Então, é interessante a gente refletir para nossas vidas, né? O momento que estamos passando, né? Que quem está no leme de nossas vidas? Quem está no leme de nossos problemas, das nossas aflições, das nossas dores, dos nossos medos? Qual é o capitão que está guiando o nosso barco? Qual é o capitão que está guiando a nossa vida, né? Quais são as tempestades que nós temos enfrentado e que estamos com medo?
porque muitas vezes a gente não tem uma direção de quem está conduzindo o nosso barco. Veja bem, precisamos pensar 3 lições que a palavra de Deus pode nos ensinar hoje. A primeira lição que a gente pode tirar hoje é que muitas vezes Jesus está com a gente, mesmo nas nossas tempestades. A presença de Deus nas nossas vidas não impede que a gente tenha os nossos problemas, os nossos medos, não impede. Veja que os discípulos estavam junto com Jesus, mas não impediram que eles tivessem medo. A mesma coisa conosco. Muitas vezes, nós vamos enfrentar sim muitos problemas, muitos medos, muitas coisas em que a gente vai olhar as circunstâncias e vai dizer assim, não sei como, não sei por que eu estou passando por isso, mesmo eu sentindo Deus ao meu lado. Mas a gente deve confiar, que é a segunda lição que a gente precisa ter, que através da nossa fé, a gente pode ter uma mudança de atitude, não ficarmos com aquele medo, sem saber aonde correr, sem saber aonde procurar, sem saber a quem chamar, mas a gente ter uma atitude de descansar, sabendo que Deus ele vai agir no momento certo. Igual a menininha fez. Quando ela viu aquele alvoroço, ela procurou saber quem estava no leme. Quando sua mãe falou que era seu pai, ela quietou o seu coração. Ela ficou tranquila, porque ela sabia que não existia uma pessoa melhor para conduzir aquele barco naquele momento. E ela confiava no seu pai. A terceira lição que nós precisamos tirar da palavra de Deus e dessa historinha da menininha é que não importa as aflições que a gente passe, os problemas que a gente enfrente, mas nós precisamos aprender a quem nós devemos clamar, a quem nós devemos correr para pedir ajuda. Veja-me bem, os discípulos naquele momento, que eles viram uma coisa feia, o barco em cima, embaixo, as ondas entrando para dentro do mar, para dentro do barco, e eles vendo que poderiam morrer, os discípulos chamaram quem? Jesus, que estava no barco e estava dormindo. Eles gritaram por Jesus. A menininha, no barco também, procurou saber primeiramente quem está no leme, mamãe. Quem está conduzindo esse barco? A menininha confiou no seu pai, a quem ela conhecia, a quem ela tinha intimidade, a quem ela sabia que ia levar aquele barco, ia resolver aquele problema. E muitas vezes nós precisamos saber em quem está conduzindo a nossa vida. É Jesus? É Deus? Quem está conduzindo as nossas vidas? E pedir por socorro. Clamar. Chega, Jesus. Vem aqui, Jesus. Me ajuda. Eu não consigo sozinha. Eu não sei o que fazer. Eu não sei como agir. Eu estou com medo. Tá difícil. Me mostra uma saída, me mostra uma luz. Porque eu vou morrer. Eu não vou conseguir lidar com isso sozinha.
É isso que Deus quer de nós. Para que Ele haja, para que Ele cuide, para que Ele livre, para que Ele faça um milagre. Ele precisa ouvir a nossa voz. Ele precisa ouvir o nosso clamor. E aí a gente precisa sentir, saber que Jesus, Ele antes de ir para o céu, Ele disse o que para nós? Que no mundo nós teríamos aflições, mas que a gente não se preocupasse, porque Ele também teve aflição. Mas Ele venceu. E a gente pode vencer nas nossas aflições, nos nossos problemas. A gente pode vencer. Em quem? Em nós? Não. Nós não temos poder. Nós não podemos fazer nada. Mas nós podemos entregar nas mãos de quem tudo pode fazer. A gente pode entregar na mão de Deus, que tudo sabe, que tudo vê e que tudo pode. Ele pode fazer. Ele pode nos livrar. Como fez com tantos exemplos dentro da Bíblia, que nos ensina hoje que Ele também age, que Ele também pode fazer. Aí, eu quero deixar para vocês pensarem essa semana um pouquinho sobre essa frase aqui, olha. Então, veja, a frase dessa semana, quando diz: quando a sua perspectiva está em Deus, seu foco está naquele que vence qualquer tempestade que a vida pode trazer. Olha só, quando nós estamos unidos em Deus, nós sabemos que pode vir qualquer tempestade, qualquer ventania, qualquer tormenta, e não importa o que vier, Deus, Ele é que vai agir, Ele é que vai nos ajudar, Ele é que vai nos dar a vitória. E é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima semana, se Ele quiser. Fica na paz de Jesus, amém? Que Deus te abençoe.